E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de agora, vamos estar vendo aí tudo sobre o nosso querido tricolor que ganhou do Santos ontem, 2-1. Poderia até ter sido mais, principalmente se o árbitro não mete a mão do São Paulo, não dando aquele pênalti claríssimo em cima do Matheus Alves, com mais uma grande atuação de Ferreirinha, André Silva e de Matheus Alves. Quero que você deixe a sua opinião, o que você achou do jogo. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo aqui no canal todos os dias pra vocês. Bora assistir o vídeo junto, você sabe, no final do vídeo eu volto. Vamos falar do jogo, vamos falar das atuações dos principais jogadores, muita coisa pra gente debater aqui. Créditos, direitos, traídos, deixa na descrição, se mais informação já sabe, simbora pro vídeo. Pois eram muitos os machucados, né? Muitos os desfalques nesse time do São Paulo e o Zubeldia vem conseguindo se virar aí, conseguiu essa vitória importante do São Paulo aí, a primeira no Campeonato Brasileiro. Agora, o Zubeldia também, ele estava sendo muito teimoso em relação ao Caleri, na minha opinião, Alex, porque o Caleri não vinha fazendo bons jogos, não vinha marcando o tanto de gols que um jogador do potencial dele deveria marcar. O André Silva estava pedindo passagem desde o ano passado e o Zubeldia insistia com o Caleri, insistia. Ele sempre disse que o gol no gol e lá na frente, na centroavância, como a gente brinca, ele não gosta muito de mudar. Mas o Caleri, é bem verdade, não vinha marcando a quantidade de gols que a gente esperava. E o André Silva ali, sempre que entrava, marcando. E agora o André Silva assumindo essa titularidade aí, infelizmente, por causa de uma lesão importante do Caleri e dando conta do recado num clássico importante diante do Santos. Agora, o que eu disse em relação ao Corinthians sobre treinador, né, Michele, que o treinador vai ter muito trabalho, no Santos o novo treinador também vai ter, viu? Vai ter muito trabalho. Vai ter. Eu, se fosse o César Sampaio, eu não ia querer assumir o Santos agora nesse momento. Ah, mas ainda não é definitivo que vai ser ele, né? Ainda não é, mas olha, ele está no início de carreira, ele foi auxiliar durante muito tempo, auxiliar do próprio Tite, que está sendo cotado no Corinthians, e entendo que pegar essa bucha nesse momento pode ser complicado até para o deslanchar aí de uma possível carreira do César Sampaio como treinador. Agora, se o Santos colocar o César Sampaio lá porque não conseguir nenhum outro, a gente vai ter que ter muita paciência com o César. Porque assim, é um elenco que é limitado, eu não sei de onde o presidente Marcelo Teixeira tirou que esse elenco poderia ser assim, sabe, o suprassumo, brigar lá em cima, porque é um elenco que tem muitas deficiências, muitos problemas, e o César Sampaio ou qualquer outro treinador vai ter muito trabalho aí, Alex. Sem dúvida nenhuma. E aquilo que a gente falava no Campeonato Paulista, que o Santos corria risco de rebaixamento no Paulistão, e a chegada do Neymar levou o Santos a um outro patamar, no Brasileiro é pior ainda, porque o Santos sem o Neymar é basicamente o mesmo elenco do Paulistão e que fez uma campanha péssima quando o Neymar não estava em campo. O Santos só se classificou e chegou adiante no Paulista porque tinha o Neymar. O Neymar não jogando, o Santos vira um time ruim e ele já está na zona do rebaixamento. Em relação ao São Paulo, eu concordo com tudo que o Zé Paes falou, do Zubeldia. Continuo achando que o Zubeldia está na marca do pênalti e que em qualquer momento aí, quando tiver 2, 3 tropeços, ele vai acabar saindo. Rapidinho, eu só queria falar da arbitragem, porque muita gente reclamou desse pênalti marcado a favor do Santos, né? Só que a regra, infelizmente, mudou para pior. E o árbitro é obrigado a marcar. Se o árbitro não marca, ele está infringindo a determinação, a orientação que é dada aos árbitros. Então, ele é obrigado a marcar esse tipo de pênalti. Que a arbitragem no Brasil vive problemas, isso a gente sabe. Mas quando ele acerta, não importa se a gente acha que a regra é boa ou ruim. Ele tem que cumprir a regra. Coisa que, por exemplo, ele não fez. E o VAR, pior ainda, naquele outro lance que nós mostramos, que para mim o Brazão cometeu pênalti no Matheus Alves. Claríssimo. E o VAR nem chamou o árbitro Wilton Sampaio, né? O Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro, não chamou. E a gente não vai mostrar aqui, mas só finalizando a questão da arbitragem, o que o Braulio Machado fez no Grenal foi um verdadeiro absurdo. E a CBF hoje interpretou como erro, ela concorda com a reclamação do Grêmio, dizendo que o Braulio errou. Quero ver se ele vai ser afastado, porque o Marcelo de Lima Henrique, por exemplo, no outro Grenal, na minha opinião, ele até acertou, para mim foi falta para cartão vermelho, e a CBF afastou o Marcelo, que ainda não voltou a apitar. O Bruno Arleu, que deu um pênalti absurdo para o Palmeiras contra o Sport, já voltou. Por que só o Marcelo de Lima Henrique não vai apitar? Porque ele é mais velho que os outros?
Para mim é o melhor árbitro do Brasil, Marcelo de Lima Henrique. E ele acertou naquele lance do Grenal. A CBF afastou o Marcelo de Lima Henrique pelo barulho que foi feito. A maioria da imprensa, os torcedores não conhecem nada de regra e entram no barulho. E a CBF afastou o Marcelo, que ainda não voltou a apitar. O Bruno Arleu apitou ontem Atlético Paranaense e CRB e o Marcelo de Lima Henrique não voltou. Tá faltando muita coerência por parte de quem manda na arbitragem no Brasil ainda. E aí, a minha comparação foi essa. A manchete de quase todo mundo que analisa o São Paulo hoje é: o São Paulo venceu no sufoco o Santos. O Palmeiras venceu no sufoco o Fortaleza. E eu até falei, quem fez um jogo melhor coletivo? O São Paulo do Matheus Alves e do Lucas Ferreira contra o Santos ou o Palmeiras? O São Paulo jogou melhor. O São Paulo fez o primeiro tempo, talvez o melhor da temporada. E aí que a gente vem conversando. Massini acompanha muito essa situação. É impressionante, na minha concepção. É claro que o São Paulo jogou no Morumbi, o Palmeiras jogou em Fortaleza, no gramado seco. Não estou falando do ambiente, estou falando o volume de jogo, a atuação. O São Paulo, no meio de semana, tinha jogado no Newton Santos contra o Botafogo e também jogou bem, sobretudo no primeiro tempo. A forma pela qual o São Paulo entra nas partidas surpreende, porque a cada jogo é uma escalação diferente, a cada jogo tem um ou outro desfalque a mais substancioso, e o São Paulo mantém um padrão de atuação coletiva boa para início de jogos, né? E ontem foi a primeira vez que jogou essa equipe junto, com um detalhe, né? Ainda o Zubeldia arriscou com a dupla de zaga reserva, né? Jogaram Juan e Sabino e jogaram bem, né? E o São Paulo fez no primeiro tempo excelente de construções coletivas, como se o time, a gente já falou isso em outros jogos, como se o time jogasse junto e treinasse junto essa formação há algum tempo. Eu acho que ontem teve uma questão que faltava o São Paulo nessa temporada, além da vitória, evidente, da confirmação da vitória, que é uma questão de energia e mistura de idade de jogadores, né? É o que a gente falava, o São Paulo é um time muito velho. O São Paulo do papel, o time do São Paulo do papel é ótimo. Ele nunca se reúne, porque tem sempre jogadores machucados. E um dos mais novos rompeu os ligamentos do tornozelo, Pablo Maia. Ontem o São Paulo tinha vários jogadores vigorosos, né? O Juan o Marcos Antônio não é vigoroso, mas ele tem muita dinâmica. E na frente jogaram 4 jogadores leves, e que, de fato, sobretudo o Matheus Alves surpreendeu, né? Então o São Paulo fez um ótimo jogo, e talvez se o pênalti não tivesse sido marcado no final do primeiro tempo, o São Paulo já teria resolvido no primeiro tempo. Teve um pênalti escandaloso não marcado no Matheus Alves no segundo tempo. O Wilton não marcou. O Wilton deu 9 cartões amarelos para o time do São Paulo em casa. 9. Vou te contar. E o São Paulo ganhou o jogo. E aí, Tironi, para os haters do Zubeldia, né, da imprensa e de outros negócios, o São Paulo recuou demais e o técnico não tem uma boa leitura de jogo quando ele faz as substituições. Aí eu pergunto, e a leitura de jogo antes de começar os jogos, para qualquer jogo, para qualquer adversário? Isso não é leitura de jogo também, né? Então, essa vitória, ela dá um pouquinho de respiro. As entrevistas pós-jogo do Zubeldia foi excelente, em termos de análise geral do que acontece com o São Paulo. Mas eu chamo a atenção da entrevista do Matheus Alves, do moleque melhor em campo ontem. A entrevista do Matheus Alves, ela revela que até o jogador mais novo está muito com o técnico. E isso é importante. O Massini celebrou, ou notou. Você viu a celebração do time na defesa do Everton? Vocês veem as celebrações do São Paulo nos momentos coletivos? O Luciano, que fica sempre no banco, comemorando com os moleques. Então, o São Paulo, que viveu, ou vive ainda na histeria da troca de treinador,
está jogando bem. Isso até surpreende e incomoda muita gente. E o Zubeldia conseguiu Ó, eu vou falar um nesse. negócio para vocês. Se essa campanha baixa, sórdida, que estão fazendo contra o treinador por parte da mídia fosse com o Palmeiras, eu ia pegar eles no argumento, um por um, ia fazer vários vídeos e ia destruir os caras no argumento, sem agressividade, sem violência, porque haja paciência, certo? Então, acho que você, Arnaldo e Tironi, vocês são muito complacentes com esses caras, com esta campanha suja que esses caras estão fazendo para derrubar o treinador. Cara, isso é inacreditável. Eu falo bastante que eu leciono inimizades, mas é uma campanha sórdida. Exatamente, é uma campanha sórdida, sobretudo de ex-jogadores. É uma campanha sórdida, que influencia. Isso não existe em outro clube do Brasil nessa temporada. Só para corroborar e finalizar, o Zubeldia quebrou 2 tabus ontem, né? Ele não foi demitido, quebrou a barreira de 1 ano como técnico do São Paulo e quebrou as férias do âncora. Seria o 3º abril consecutivo de férias que cai um técnico do São Paulo. Caiu o Ceni, caiu o Carpini e o Zubeldia superou a maldição de Tironi lá no Atacama. Agora, ô Vessa, tá bom ou tá ruim? Porque tem parte da torcida que acha que ontem, por exemplo, o Rafael salvou no final, o Santos está na zona de rebaixamento, o Santos é fraco, estava só empatando, que também não é para comemorar tanto assim. O que você acha? A gente acabou de elogiar o Palmeiras, certo? Bastante. O Palmeiras tem uma derrota nos últimos 10 jogos. E São Paulo? O São Paulo tem uma derrota nos últimos 10 jogos. Para quem? E para o Palmeiras no pênalti bem mandrake lá do Allianz Parque. Então, a gente está elogiando pra caramba um time, eu entendo que tem mais vitórias do que empates, enfim, mas que perdeu 1 em 10, e o que outro que perdeu 1 em 10, a gente fica colocando muito em discussão. O time segue invicto na Libertadores, invicto no Campeonato Brasileiro, e era aquela coisa, se perde ontem, como tinha empatado os outros, você ia juntar assim, São Paulo não ganha os últimos 7 jogos. Como você ganhou, agora o São Paulo está invicto a 7, enfim, você inverte o negócio. A vitória de ontem é uma vitória que me lembrou um pouco o brasileiro do ano passado, no seguinte sentido, quando o São Paulo chegou no 6º lugar, não tinha mais concorrente, o time deu uma parada, né? Quando o São Paulo faz 2-0 muito rápido e quase faz o 3º, numa bobeada do lateral esquerdo lá, e dava para ter feito 3-0 até, eu acho que o próprio time você respira, volta, não faz aquele perde e pressiona como você está fazendo, e aí Voltei. Voltou. O adversário parte para cima, o adversário vai para cima de você, até acima do que ele pode, muitas vezes, empilha atacante, vai para cima e você também vai tomar um sufoco. É um campeonato brasileiro, é de Série A, faz parte isso daí. Não vai ter mundo perfeito. Não vai ter 6-0 Flamengo com Juventude todo jogo. Nem o Flamengo vai fazer isso, nem o próprio Palmeiras, que também ontem quase empatou o jogo que estava aberto 2-0. Porque é uma Série A de Campeonato Brasileiro. Isso não é brincadeira. Então, eu acho que no estádio, pelo menos da televisão, o torcedor me parece ter ajudado e tendo entendimento de não ficar enchendo o saco do time, apesar do sufoco na reta final. O Santos, eu queria falar um pouco também, o que está acontecendo um pouco com o Santos é exatamente invertido o que está acontecendo com o Palmeiras. O Palmeiras, você recebe ele na sua casa, ou seja, o Palmeiras de visitante, você fala, esses caras vão me dar dor de cabeça, hein? Ixi, para eu ganhar aqui desses caras. O Palmeiras passa já um respeito como visitante, que você como mandante fala, puta, aqui para conseguir 3 pontos é muito difícil. O Santos, que pese sua história, enfim, tudo que ele como ele está voltando da Série B, a impressão que eu tenho é que os times estão pensando, eu vou atropelar o Santos, eu não posso perder pontos para o Santos em casa. E se você começa a deixar essa imagem no campeonato, é muito ruim,
porque você vai cada vez mais fragilizado fora de casa, cada vez mais fragilizado, porque você não passa medo no adversário. E o São Paulo começa o jogo daquele jeito, me parece, como o Vasco foi para cima do Santos também, enfim, todo mundo que joga como mandante contra o Santos está fazendo dessa maneira. Uma vitória justa. Fala aí. É que o Santos, desculpa te interromper, mas só para acrescentar o que você está falando, o Santos, como contratou muito e muito jogador bom, o Santos joga de peito aberto. O Santos joga com um volante só. O Santos tem muitos jogadores ofensivos. Então, o Santos ele não se comporta, até pelo investimento, como um time que veio da Série B, não. Ele joga para atacar o adversário. Então, a fórmula do São Paulo foi justamente marcar a pressão na saída de bola, né? É aquilo que a gente tem conversado. O Santos contratou jogador do Benfica, do Chelsea, do Porto, né? O Santos investiu pra caramba e ele joga de uma forma... era assim com o Caixinha, está sendo assim com o César Sampaio, de uma forma de peito aberto. Ele não joga como o Vasco do Carille, por exemplo, né? De quem ele perdeu, ou como outros times que vieram da Série B mesmo, né? Então, tem isso. Ele dá espaço mesmo para o adversário, né? E tudo isso que nós estamos falando, sem Lucas, Oscar, Pablo Maia e também o Caleri agora. Então, eu sinceramente, parece uma conversa meio de maluco para mim, com toda vez que eu vejo esse tipo de maritaque, de resenha contra aí o momento de São Paulo e tudo mais. Sabe, eu nunca tive medo de ter, vamos dizer assim, confrontos com outros colegas. Não é uma coisa que eu procuro fazer, não procuro. Vocês já me conhecem há algum tempo. Eu detesto conflito, detesto briga. Mas quando uma parte da mídia entrou numa campanha sórdida contra o Abel, eu me levantei e fui pontuar exatamente os exageros. Exageros. Crítica é crítica, tem que ser bem feita com argumentos. Eu, sinceramente, eu não compreendo qual é a razão disso. Onde que essa gente quer chegar com essa campanha Você em cima acha, do treinador do São Paulo? Fala. Você acha, já que você trouxe o exemplo do Abel, que tem peso o fato de serem técnicos de outros países Mas estrangeiros? não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Arnaldo, eu não tenho dúvida, cara, porque uma coisa é você, depois que o cara pega o celular do jornalista, mostra a genitália, briga com todo mundo, toma cartão pra cacete, uma coisa é você fazer as críticas que são pertinentes a isso. A outra coisa é você fazer críticas pessoais ao cara, falar da mãe do cara. Cara, aí é uma coisa que excede o comportamento do treinador. Eu não só acho, como tenho certeza. Me parece que ainda existe um protecionismo desses últimos poucos gatos pingados aí. Eu vou citar nome, Caio Ribeiro é um deles. Pô, aquela transmissão do São Paulo que eu vi na televisão, fiquei revoltado, não tem nada a ver com isso, em termos de torcida. Eu não sou São Paulino. Então eu poderia muito bem, seria muito mais fácil para mim entrar nessa onda e ter embates homéricos com o Arnaldo aqui para derrubar o meu dia, porque em tese seria de fato bom para clubisticamente para o Palmeiras. Mas não é isso, é olhar o que está acontecendo com o São Paulo. Aí me custa acreditar que pessoas de fino trato e tão inteligentes entrem nessa, e tão poderosas, principalmente o Caio, que tem ali um microfone muito poderoso, entrem nessa vibe. Porque esperar isso do Miller, eu espero. Qualquer coisa, tá tudo bem. Né? Ele tem a capacidade, né, de fazer o raciocínio, tem a capacidade dele, eu respeito. Né? Ou do Agora, Wilsinho, que veio do Games, que morava nos Estados Unidos, etc. O Caio Ribeiro é comentarista da TV Globo há 30 anos. Eu acho que ele nunca atuou desta forma como comentarista o que ele está fazendo nesse momento. Né? Entendeu? Importa pouco o nome, quem é o cara, né? Importa muito você olhar para uma má vontade, uma coisa que é de antecipado, não é? O tricolor do Morumbi venceu. A primeira no Campeonato Brasileiro, 2-1 contra o Santos. Poderia ter sido mais. Um grande primeiro tempo.
muito intenso, muito rápido. O Zubeldia colocando mais uma vez o Matheus Alves de titular. Pra mim, uma boa sacada. Obviamente, o único meia que a gente tem. Todo mundo aqui é um unânime. O Luciano não é meio, o Luciano um segundo atacante. O Matheus Alves precisa de sequência para fazer essa função. Ontem, num clássico, uma boa atuação do garoto, jovem de Cotia. Temos que fazer ponderações. O time cansa no segundo tempo, isso é notório. O time sente psicologicamente quando toma o gol. E, principalmente, o Santos não é um grande parâmetro. O Santos, mais uma vez, vai brigar para não cair. E aqui não é cornetando, porque o São Paulo jogou contra o Sport, que é um time que também vai lutar para não cair. E jogou mal. Jogou contra o Cruzeiro no Morumbi, um time que também tá numa draga danada. Jogou mal. E ontem contra o Santos, um time que para mim vai brigar para não cair. E fez um grande jogo, principalmente um grande primeiro tempo, né? Mas tem que ser pontuado, tem que ser ponderado. Não é que o São Paulo jogou, amassou, sei lá, o Internacional, que pra mim, ou o Bahia, que são times que estão jogando futebol bem interessante. São Paulo jogou contra um Santos, que vai brigar pra não cair, e fez o que tem que ser feito. Venceu, o primeiro tempo amassou, mais uma grande atuação do Ferreirinha. A gente percebe também que quando o Ferreirinha cansa, o nível de desempenho dele cai drasticamente. Quando ele cansou, ele já no segundo tempo, no começo do segundo tempo, ele já estava bem cansado e as jogadas dele já não estavam funcionando, mas enquanto ele tem fôlego, ele é uma válvula de escape importantíssima. Por quê? Pelo menos no jogo de ontem, as jogadas de ataque do São Paulo ficaram distribuídas entre Ferreirinha de um lado, o meio com os dois volantes e o Matheus Alves, e o Lucas Ferreira do outro. Teve jogos que todas as jogadas do São Paulo sempre do lado do Ferreirinha. Sempre do lado do Ferreirinha. E aí, se o Ferreirinha estava bem marcado, a jogada do São Paulo era o quê? Chuta a bola pra frente pro Caleri se virar. Chuta a bola pra frente que o Caleri vai arranjar alguma coisa. Pelo menos no jogo de ontem, parece que as coisas estão mudando. Parece que o Zubeldia tá tentando achar uma forma desse time ser equilibrado, atacar pelos dois lados, ter jogada por dentro também, como foi o gol do André Silva. O André Silva, ele dá uma outra característica pro time do São Paulo. É um cara que ele tende, e isso é interessante, ele tende a tirar os zagueiros da sua zona de conforto, né? O Caleri, ele fica lá brigando com os zagueiros no meio da zaga. O André Silva, ele é mais móvel, então ele tende a dar 2, 3, 5 passos para frente para fazer essa tabela. Ele não é o cara de fazer o pivô, ele é o cara de fazer a tabela, é diferente, porque ele é mais rápido que o Caleri. Tanto é que a gente viu várias vezes o André Silva tentando fazer pivô e o adversário simplesmente passando por cima dele. No próprio lance do pênalti, percebe a dificuldade que o André Silva tem de fazer o pivô para devolver a bola pro Matheus Alves. Ele tem essa dificuldade, porque ele não tem o mesmo corpo do Caleri, mas em compensação ele é mais rápido, mais móvel, mais técnico que o Caleri, e ele demonstrou isso em várias oportunidades fazendo tabela de primeira, né? Ele sai de lá, de onde os zagueiros simplesmente engolem ele corre para frente, dá 3, 4 passos para frente para fazer essa tabela, e o zagueiro não chega, porque ele é mais rápido. Então ele dá esse passe de primeira, ele consegue dominar e dar o passe, escorar para quem tá vindo de trás ou para quem tá vindo de lado. Além de, quando ele sai lá da zona da confusão, da entrada da área, se o zagueiro acompanha ele, gera um espaço que aí pode ser aproveitado tanto pelos volantes, pelos meias, pelos pontas. É algo interessante, uma outra característica. O São Paulo de ontem foi um São Paulo bem mais móvel, bem mais rápido, a dupla de volantes funcionando muito bem. Obviamente, não tem a mesma pegada de marcação, porém na saída de bola e na transição de jogo ontem, foi interessante ver os dois trabalhando e ajudando na saída de bola. O Marcos Antônio mais uma vez jogando muito bem. Se não me engano, os 2 gols passaram pelos pés do Marcos Antônio no início da jogada. E é isso que um volante tem que fazer, né, galera? Dar início à jogada, ter uma saída de bola qualificada para ajudar o time na criação. São Paulo que, para mim, tem um time para ter repertório, tem um time para conseguir jogar
de várias formas, seja trabalhando por dentro, seja construindo por fora, seja triangulando por fora com lateral e ponta, seja triangulando por dentro, seja fazendo inversão para pegar o Ferreirinha no 1 contra 1 para ele fazer a fumaça que ele sabe. Um grande jogo do São Paulo que sirva para uma virada de chave para o São Paulo começar a engrenar e recuperar os pontos que perdeu até essa rodada, mas o São Paulo vai precisar tanto da volta dos jogadores que estão machucados, Lucas, Oscar e Pablo Maia, que para mim são os 3 pilares desse time, e vai ser interessante quando esses 3 caras voltarem para a gente ver como o São Paulo vai jogar, isso vai ser bem interessante. E também para mim vai precisar fazer algumas contratações no meio do ano. Quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, galera, e valeu!